Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 83 com o tema Avancemos Além. Quem vai conduzir o estudo de hoje é a nossa companheira Fátima Verde. É com você, Fátima. Olá, estamos de volta para a leitura de mais uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O nosso tema de hoje é Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição do estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhante males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. A estrada da evolução é infinita. O caminho do conhecimento não tem fim. Então, Paulo, ele nos traz sábias orientações que Emmanuel soube aproveitar, nos esclarecendo ainda mais. O aluno não pode ficar eternamente no beabá. O ser humano não pode ficar o tempo todo na alimentação de criança, como o próprio Paulo cita. No leite, quando adulto, ele precisa de um alimento sólido.
O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema não vim destruir a lei, pois quando Jesus inicia a sua doutrina, ele encontra muitos costumes da lei mosaica que foram infiltradas no seu ensinamento. E ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim aprimorá-la, eu vim adaptá-la ao entendimento do homem agora. Aqueles costumes ficaram para trás, foram superados, são considerados obras mortas. Temos muitas ainda civilizações, por exemplo, que não consomem a carne suína, pois está lá na lei mosaica que é um alimento impuro. Vem Jesus e diz que não é o que entra pela boca do homem que é causa da sua perdição, mas é o que sai do seu interior. Então, quando nós ficamos só na teoria, nós não aprendemos aquela lição. É preciso avançar, é preciso seguir adiante. Todos nós estamos dotados, temos possibilidades de prosseguir, de buscar cada vez mais beber na fonte inesgotável dos esclarecimentos consoladores, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, quando Cristo disse que agora precisava partir, mas nos enviaria um Consolador, e ele iria nos fazer recordar tudo o que Jesus havia ensinado, e prevendo já o esquecimento, ele diz que enviaria outra parcela dos seus ensinamentos. A ressurreição dos mortos. Os judeus entendiam que o espírito retornaria, ou retornava ao planeta físico, mas eles não sabiam como. Só no século XVIII, a doutrina espírita nos esclarece, já trazendo a palavra reencarnação. Porque renascer dá a ideia de voltar ao corpo, mas reencarnar dá a ideia de voltar em outro corpo, voltar à carne em outro corpo preparado para o espírito. Então veio esta nova mensagem. É a terceira revelação, não superando as demais, eliminando-as, mas sublimando, deixando mais compreensível. Quando ouvimos o nascer de novo, o renascimento, fica muito confuso. Mas quando nós entendemos a doutrina da reencarnação, o espírito que retorna ao mundo físico, então a gente absorve, apreendemos com muito mais facilidade. Quando Paulo se reporta às obras mortas, vem uma série de atitudes que eram praticadas, como a purificação da alma, a purificação do espírito, o batismo, como João Batista fazia, era o batismo do arrependimento, que Emmanuel cita aqui na leitura, ficar se arrependendo o tempo todo. Então toda semana eles precisavam ir até o Rio Jordão para que João Batista os batizasse, limpando-os dos seus pecados. Em muitas religiões se precisa ir ao templo religioso todo domingo para passar por uma celebração, por algumas práticas que dá a ideia da purificação, o arrepender-se constantemente. Mas a doutrina espírita nos traz a certeza
Se eu creio em Deus e tenho certeza que Ele existe, eu não preciso estar confessando a todo instante que eu creio em Deus. Se eu sei que Jesus é o governador da terra, o maior filósofo que já pisou aqui, o que mais exemplificou todas as leis divinas, eu não posso, nem preciso estar repetindo isso o tempo todo, porque assim nós nos acostumamos, nos condicionamos a atitudes repetidas e nós temos que avançar, nós temos que prosseguir, sair da base e chegar até o cume da montanha, dos conhecimentos, das atitudes, deixar para trás as nossas práticas que não nos servem mais, que não nos acrescentam mais. Então, quando Paulo ele nos traz essa passagem falando dos rudimentos do cristianismo, foram aquelas primeiras orientações, foi aquele primeiro gesto de compreender que o Cristo estava simplificando 10 mandamentos em 2. Estava nos colocando no lugar do outro para fazermos aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Jesus, ele nos coloca de uma forma tão bonita, tão amável, tão caridosa, tão cristã, para que possamos conviver de uma forma harmoniosa, de um aprendizado mútuo, onde não nos vemos mais com separação do que é inferior, do que é o superior. Jesus nos iguala, tanto aquele que está começando no beabá, quanto aquele que já tem um conhecimento mais elevado. E ele, como o mais elevado de todos os espíritos, vem nos trazer essas parcelas de orientações, primeiro na lei mosaica, depois ele vem pessoalmente dizer e fazer como, e em terceiro ele nos envia o Consolador, o Espiritismo nos esclarecendo muito mais, e as obras complementares que chegam a todos os dias da espiritualidade amiga e misericordiosa, sempre nos acrescentando uma parcela a mais de entendimento. Nós só temos que agradecer, nós só temos que buscar incessantemente essas orientações, essas luzes que vão nos clareando, que vão tirando essa venda grosseira, que vai deixando para trás costumes que eram só para o mundo físico, o mundo da matéria. Mas nós é que somos eternos e nós que precisamos nos preservar, nos modelar cada vez mais. Nós só temos que agradecer essa maravilhosa leitura e a oportunidade que estamos recebendo de todos os nossos irmãos do programa Jesus por Emmanuel, e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz. Agradecemos a Fátima pelos esclarecimentos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores e ouvintes com esta mensagem de fé, de esperança, de esclarecimento. Você que ainda não é espírita, conheça uma casa espírita e veja os propósitos da doutrina espírita, doutrina que consola e esclarece. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação e as nossas propostas de divulgação da doutrina espírita. Amanhã teremos no nosso programa a nossa companheira Anunciação Azevedo, que vai nos trazer os esclarecimentos do capítulo 84 com o tema Na Instrumentalidade. Muita paz para todos.